Olá, tudo bem? Vamos avançando hoje aqui com a nossa disciplina Fundamentos de Análise Socioeconômica em Gestão Ambiental. Eu começo hoje trazendo aqui uma citação de uma música, a música popular brasileira. Teve um tempo que a maioria dos alunos não viveu, não conhece, mas que tinha festivais de música. Isso era uma agenda muito importante, né, na, na cultura de massa no Brasil, né, porque eram festivais transmitidos pela televisão. E num desses festivais, uma das músicas que apareceu era de Sai Guarabira, uma dupla de músicos muito interessante, e eles cantaram uma música que se chamava Sobradinho, que é o nome de um lugar na Bahia, um lugar que foi alagado quando foi feita uma represa do Rio São Francisco. E então eles cantaram uma música que começava falando assim: o homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. E no final, o refrão da música era: o sertão vai virar mar. Dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Então, essa música Sobradinho, que é desse tempo, nada mais era do que, digamos assim, uma crônica artística, né, de uma grande mudança ambiental que estava sendo feita por uma iniciativa, no caso, do governo brasileiro. Quer dizer, faz muitos e muitos anos que o governo brasileiro mexe, né, no Rio São Francisco. É, a razão alegada sempre é a seca do Nordeste, né? E ao longo dos anos continua se fazendo muita obra para enfrentar a seca, ou pelo menos essa é a razão apresentada, porque as obras feitas nem sempre são muito eficazes, embora gastem muito dinheiro do público. Muito bem. É, tudo isso foi para chamar a atenção de vocês que, né, até na cultura popular, na música, a mudança ambiental, que é o nosso assunto aqui, o nosso tema de fundo, é, a mudança do ambiente está sempre acontecendo e as intervenções humanas, algumas são grandes intervenções, outras são as intervenções miúdas do dia a dia, feitas por todas as pessoas. São intervenções miúdas, mas como são feitas por todas as pessoas, uma grande população, essas mudanças também contam, né? Então, a grande questão é como é que a mudança do ambiente nos afeta? Porque quando a gente vem falar do assunto dessa disciplina, a análise socioeconômica em gestão ambiental. A análise socioeconômica, ela fala, depois nós vamos ver com mais calma, ela fala das famílias, fala da renda das famílias, como é que as famílias ganham a vida. Então aí tem um trabalho que é feito por alguém, recebe uma renda, né, um salário, enfim. Às vezes alguns já são aposentados, né? É, o que que as famílias consomem para viver, né? Os padrões de consumo são muito importantes nessa análise socioeconômica. É, como é que as pessoas moram, quer dizer, tanto a casa das pessoas, das famílias, mas também os lugares que são organizados, as cidades, ou se for no meio rural, vilas de outro tipo, né? O padrão das construções, como é que as pessoas moram, quer dizer, como é que os restos das pessoas, da casa das pessoas, como é que isso é tratado, né? Tem coleta de lixo, tem serviço de esgoto que pega a água usada e leva para algum lugar onde isso seja tratado
para depois ser devolvido à natureza, né? Enfim, as pessoas precisam usar o ambiente para viver. Esse uso do ambiente a gente pode simplificar em dois grandes sentidos. As pessoas precisam recursos para viver, comida, recursos da natureza que servem para fazer a roupa que a gente veste, os equipamentos, as coisas da casa. Então, existe uma relação, e isso costuma ser chamado de serviços do ecossistema. É uma ideia assim: a natureza, por seus ecossistemas, ela presta um serviço para as pessoas, ou presta um conjunto de serviços. Um serviço, óbvio, é fornecer recursos, né? Então, as pessoas retiram coisas da natureza, comidas, água, energia, transformam tudo isso. E ao transformar, devolvem coisas para a natureza, né? Os restos que a atividade humana deixa, pode ser um resto de comida, pode ser uma embalagem que a gente comprou alguma coisa, sobrou uma caixa, então depois a gente joga fora, né? As embalagens na vida contemporânea são um item muito importante, né? Todo mundo se parar em casa, se quem separa o lixo, o que é lixo e o que é sucata, vai ver quanto volume de embalagens a vida contemporânea nos faz levar para casa, né? E depois esse material é despejado em algum lugar. A gente, raras pessoas que têm umas manias guardam, né, as embalagens, restos. As pessoas normalmente se livram dos restos habitualmente e esse resto tem que ir para algum lugar. Isso volta para a natureza. Quando é bem organizado, são as estações que tratam lixo. Enfim, constantemente existe uma interação das pessoas com o meio, né, com o ambiente. O ambiente tem a natureza e tem todas as transformações que as pessoas fizeram na natureza ao longo do tempo e continuam fazendo todos os dias, né? E na análise socioeconômica, quando a análise socioeconômica serve para alguma coisa na gestão ambiental, quando ela é útil, quando ela é bem feita, ela deve nos permitir entender como que são essas relações em que os seres humanos alteram o ambiente no dia a dia e como essa alteração do ambiente provoca condicionamentos para a vida das pessoas, inclusive trazendo riscos para as pessoas. Na disciplina que nós estamos trabalhando em paralelo, gestão ambiental urbana, a gente vai ver mais a parte da resposta organizada para trabalhar com a mudança do ambiente, tá? Aqui em Fundamentos nós vamos ver mais como as pessoas ficam mais ou menos vulneráveis diante da mudança do ambiente. Então, eu vou procurar aqui trazer esses elementos para vocês, para contextualizar, então, quais são as grandes ideias que interessam quando a gente procura olhar e entender a realidade socioeconômica de um lugar, né? Como é que vive uma população. E aí então entra, né, a palavra, bom, socioeconômico, social, a vida em sociedade, econômico. Por que a vida econômica no sentido amplo, né? Como é que as pessoas vivem, o que que elas consomem, como elas ganham a vida, como elas organizam o seu bem-estar ou buscam bem-estar, né? Isso tudo está dentro da característica econômica da sociedade em cada lugar e em cada época.
Voltando então para falar ainda, né, fixar um pouco mais a ideia da mudança do ambiente, que às vezes é percebido de uma maneira que as pessoas não conseguem entender e é percebida como uma mudança muito drástica e surpreendente, né? Eu comecei citando uma música que fala: o sertão vai virar mar e o medo é que o mar vire sertão. O sertão é uma região muito seca, né? O sertão é o interior do Nordeste do norte de Minas Gerais. É aquela região em que, se alguém gosta de andar pela literatura brasileira, é o cenário dos livros de Guimarães Rosa. Algumas dessas histórias dele já se tornaram séries ou novelas, né? Como a história famosa de Grandes Sertões Veredas, né? E outras obras desse grande escritor brasileiro. Então, o sertão é um lugar de gente sofrida, porque enfrenta um terreno muito árido, uma região árida, onde chove pouco, onde é difícil viver. E a grande mudança promovida pela grande obra de engenharia, uma grande barragem que cria um reservatório das águas do São Francisco, então vira enredo de uma música popular, onde a música expressa essa visão do homem comum, da pessoa do povo, que não entende muito bem o que está acontecendo, só sabe que, de repente, um lugar que é o sertão, que é seco, vai virar um mar d'água. É uma coisa muito insólita, muito chamativa, né? Muito surpreendente. E aí entra um pouco na fantasia. Bom, e o mar? Será que o mar vai secar, né? Vai virar um sertão? É, aí a gente já está vendo as versões mais de base científica da mudança geral do ambiente falam que não é bem assim, que o mar vai é subir, né? O nível da água vai subir. Mas isso é outra questão. É, as mudanças do meio ambiente, elas podem ser mudanças lentas, né? Elas podem ocorrer um pouquinho todo ano, um pouquinho a cada tempo, né? E elas também podem ser mudanças muito rápidas, né? Podem ser desastres, né? Como uma grande enchente é um desastre chamado desastre natural, né? Um, um, um morro que escorrega com a chuva de verão também forma um desastre que é muito drástico, às vezes destrói todo um bairro, soterra casas, né? Então são desastres rápidos, mudanças rápidas, muito drásticas, né? E também tem mudanças que também são drásticas, mas que são lentas. E o que acontece é que, tanto no caso dos desastres naturais, que são rápidos, ou dos desastres ambientais, que são lentos, ou também dos desastres que não são naturais, que são os chamados acidentes tecnológicos, né? Quando tem um vazamento, um incêndio, uma explosão, e enfim, existe um grande colapso, né? E às vezes tem muitas vítimas. O que acontece e que é uma realidade que precisa ser enfrentada é que as pessoas têm dificuldade de perceber o que está mudando e de compreender a mudança, de entender a origem do desastre e de se preparar para o desastre, né? Então, existe a exposição das pessoas ao risco, ou seja, elas ficam, né, expostas ao risco. Quer dizer, é como alguém que caminha num lugar onde tem um bicho venenoso e ele não sabe que tem um bicho ali e ele não toma maior cuidado, ele está se expondo ao risco, porque ele pode, por exemplo, se aproximar de onde tem um bicho peçonhento. Então, ele não estava exposto e ele se expôs por ignorância, ele não sabia que tinha aquele perigo ali.
Esse tipo de exposição ao risco, ela acontece frequentemente no dia a dia com a exposição ao risco ambiental que é desconhecido pelas pessoas. Então, trabalhar com o risco e com a preocupação de reduzir a vulnerabilidade das pessoas ao risco é uma das preocupações que eu procurarei trazer aqui nessa disciplina, porque a orientação da disciplina é tentar contribuir para reduzir a vulnerabilidade ao risco. Uma coisa é o risco existir, outra coisa é a pessoa ficar vulnerável. Por exemplo, todo ano tem risco de as pessoas pegarem gripe no inverno. Uma pessoa que toma uma vacina, ela fica menos vulnerável. O risco existe, mas ela adquiriu um reforço de proteção, então ela diminuiu a vulnerabilidade. Ela ficou um alvo mais difícil de ser atingido por aquela dinâmica que existe no ambiente, né, em que um vírus pode, digamos, atacar o organismo da pessoa, mas a pessoa não está vulnerável, ela se protegeu, né? Muito bem. Portanto, conhecer os riscos, ter informação, compreender a dinâmica da mudança ambiental é o primeiro passo para reduzir a vulnerabilidade das pessoas. Em geral, quem tem uma informação mais especializada, uma informação técnica, uma informação científica sobre a mudança do ambiente, são alguns tipos de especialistas, né? São técnicos que trabalham em agências do governo, são técnicos que trabalham em empresas que lidam com as atividades que alteram o ambiente, e são os gestores ambientais. Um gestor ambiental, ele ao longo da sua formação e depois ao longo da sua carreira, ele vai ser preparado, ele vai ter acesso à informação que vai permitir que ele saiba quais são os riscos que existem em cada realidade. E aí é importante, então, fixar uma responsabilidade, uma primeira responsabilidade importante de um gestor ambiental. O gestor ambiental, por exemplo, como vocês que estão estudando numa universidade pública, estão conhecendo o que se sabe sobre os riscos ambientais, sobre a mudança do ambiente e na condição socioeconômica em que as pessoas vivem no Brasil hoje, quais são os riscos presentes no dia a dia? O gestor ambiental que toma conhecimento disso, ele tem uma responsabilidade. Ele deve ser alguém preocupado em compartilhar com o público a informação sobre o risco. O público tem direito, todas as pessoas têm o direito, está escrito na nossa Constituição, direito de viver num ambiente sadio, ecologicamente equilibrado. Não quer dizer que isso é um ambiente sem nenhum risco, mas quer dizer que é um ambiente que tem riscos controlados, né? Riscos num nível razoável, um ambiente sadio, um ambiente salubre, um ambiente que oferece condições para a saúde humana, porque isso é um direito das pessoas, reconhecido na Constituição brasileira, né? Então, ameaçada Constituição brasileira, mas ela está em vigor e ela é importante que a gente lembre porque ela diz o que é direito das pessoas e diz também o que são os deveres das pessoas. Então nós vamos aqui, estamos começando hoje aqui a falar da mudança do ambiente, do que isso traz para as pessoas em termos de riscos e vulnerabilidade. Vamos explorar melhor como as pessoas mudam o ambiente com o seu modo de viver, e aí entram então os aspectos socioeconômicos, né?
porque as pessoas vivem em famílias. Elas se agrupam em famílias, depois se reagrupam ao longo da vida, mas existe esse grupo básico de convivência social e vivem também, né, na sociedade, em cidades, em bairros, frequentam clubes, são sócios de sindicatos, torcem para certos times, frequentam igrejas, enfim, existem várias formas de socialização, né? E as pessoas, então, nesses grupos, é, alteram constantemente o ambiente que existia e vão criando um novo ambiente. A questão é que essa mudança do ambiente, ela é feita dentro daquilo que a gente poderia chamar de uma racionalidade, ou seja, um uso da razão, um uso da consciência que é limitado. Como assim? As pessoas têm uma razão limitada? Não, as pessoas têm um alcance da sua visão sobre a realidade e sobre até onde vão as mudanças que a sociedade, no seu conjunto, faz. Essa visão é limitada. É difícil para qualquer pessoa enxergar o todo, seja do território de um país, seja o todo do planeta em que a gente vive, né? Seja o todo da transformação que os seres humanos provocam o tempo inteiro na natureza que foi herdada por todos os humanos que estão vivos, né? É, que vivem nas condições que foram herdadas das gerações anteriores. Então existe um mundo que ele vem sendo transformado ao longo de milhares de anos por seres humanos. Nosso país é assim, os países todos são assim. É, a, e a consciência sobre o alcance da mudança, ela tem limitações, né? Então, cada um de nós enxerga uma parte do todo e tem uma consciência sobre toda essa transformação que tem limites. E esses limites, portanto, no quanto a transformação do ambiente pela sociedade é algo que a sociedade entende e, portanto, consegue administrar, é aí nessas limitações que reside o desafio de administrar a mudança do meio ambiente, que depois até depois de um tempo, né, de algumas décadas para cá, se torna uma atividade especializada, uma atividade que abre um campo profissional, inclusive, que é esse campo no qual vocês estão sendo preparados para trabalhar positivamente e contribuir para que as pessoas atinjam o bem-estar com um melhor resultado ambiental, provocando alterações que não sejam negativas no ambiente e que, portanto, não gerem consequências negativas, riscos para a população humana. Então, quis aqui hoje aproximar um pouco mais o foco do nosso campo de trabalho dessa disciplina. Então, nós vamos olhar aqui essa trajetória mais recente, como é que na sociedade brasileira é mais típico, digamos, o jeito de viver, né? Para a gente enxergar, então, quais são os aspectos socioeconômicos que interessa estudar quando a gente vai olhar uma realidade de um lugar para os fins de uma administração ambiental daquele lugar. Então a gente vai ver como o ambiente está mudando, para onde está indo, como está ficando a qualidade ambiental, como pode ficar com os novos projetos que são pretendidos para o lugar e como é que ficam as possibilidades das pessoas sobreviverem e viverem bem, terem bem-estar naquele ambiente em transformação, né? Então a gente vai acabar olhando para algumas
coisas, para alguns indicadores, bom, é o número de pessoas por família, a idade das pessoas, a renda da família, o local de moradia, como as pessoas se deslocam no dia a dia para ir para o trabalho e para voltar, do que as pessoas vivem, qual é o trabalho daquela comunidade, né? Qual é a transformação econômica que essa comunidade faz no ambiente, é mais agrícola, é mais industrial, são pessoas que trabalham nos serviços urbanos, enfim, esse vai ser o nosso enredo. Hoje aqui eu procurei então fazer uma aproximação para colocar o sentido geral desses indicadores, então, que nós vamos olhar aqui sobre o dia a dia das comunidades e ver como, nesse dia a dia, nessa vida cotidiana, a gente pode enxergar os efeitos da mudança do ambiente sobre as pessoas, e esses efeitos são efeitos da ação das pessoas sobre o ambiente. Isso são fenômenos complexos. A sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual, é uma sociedade muito diversificada. Então, o desafio aqui do nosso trabalho é passar por isso, dando uma visão que, do ponto de vista de uma visão sociológica do Brasil e da questão ambiental, ajude vocês a, a lidar com essas informações que aparecem e devem estar nos bons trabalhos de meio ambiente. Então vamos em frente, obrigado, até a próxima.